Olá, meninos e meninas! Iremos iniciar agora a nossa aula 19 de Noções de Eletricidade e Eletrônica. Na nossa última aula, nós continuamos o assunto de aritmética digital e iniciamos o assunto de subtração no sistema de complemento de 2, onde vimos como esta operação é realizada em cada caso. Vimos também o overflow, com a sua definição, exemplos, e aprendemos que um overflow é quando há um estouro ou transbordamento de bits. Hoje iremos iniciar o nosso estudo através da aritmética hexadecimal. E os números em hexadecimal são usados em programação de linguagens de máquina e especificação de endereços de memória nos computadores. Então aqui há uma adição hexadecimal, que é realizada basicamente da mesma forma que a adição decimal, desde que se lembre que o maior dígito em hex é F em vez de 9, porque o 9 é o maior dígito do sistema decimal e o F é do sistema hexadecimal. Então, temos que seguir alguns passos para fazer a adição hexadecimal. E que passos seriam esses? O primeiro passo é somar os dois dígitos hexa em decimal, inserindo mentalmente o equivalente decimal para os dígitos maiores que 9. Se a soma for maior ou igual a 15, o resultado dela pode ser expresso como um dígito hexa. Se a soma for maior ou igual a 16, subtrai 16 e transporte um carry 1 para a posição do próximo dígito. Então, aqui nós temos o primeiro exemplo, em que somamos o número hexa 58 com o número hexa 24. E iniciamos aqui pelo dígito menos significativo, igualzinho o que fazemos no sistema decimal. E os números menos significativos são 8 e 4. E a soma deles gera 12. E 12 tem uma representação em hexadecimal, que é a letra C. Então, aqui no resultado, nós vamos inserir C. E, neste caso, não há um carry para o dígito da próxima posição. E o que vamos fazer agora? Vamos somar o 5 com 2, resultando em 7. Então, aqui a resposta seria 7C. Bom, agora iremos para o nosso segundo exemplo, onde iremos somar os números hexa 58 e 4b. Aqui nós temos a equação, onde começamos somando 8 com a letra B. Então, mentalmente, nós vamos substituir essa letra B por 11 em decimal. No caso aqui, vai ser a soma do 8 com 11, que resulta em 19. Só que 19 é maior do que 16, não é mesmo? Então, agora a gente faz a subtração. 19 menos 16 dá 3. Mas naquela regra que acabamos de ver, quando isso ocorre, devemos fazer o carry 1 para a próxima posição. No caso, aqui vai ficar um 3 e nesta posição aqui vai ter um carry em cima do 5, que deve ser somado. Então, vai ser 1 mais 5 dá 6 e 6 mais 4 dá 10. Só que o 10 tem uma representação em hexadecimal, gerando essa letra A. Então, aqui no caso, a resposta seria A3. E nós temos um terceiro exemplo aqui, que somamos os números 3AF com 23C. Certo? Iniciamos a soma do F com C, que é considerada como se fosse 15 mais 12, e essa soma resulta em 27 em decimal, certo? Como esse número é maior do que 16, vamos fazer a subtração, certo? Então, vai ser 27 menos 16 e vai obter 11 em decimal, que corresponde à letra B em hexadecimal. E, seguindo aquela regra, vai haver um carry que vai ser transportado para a segunda posição. Então, aqui em cima do A, imagine que tem um 1zinho aqui, certo? Um bem aqui em cima do A, que vai ser somado. Então, vai ser 1 mais A, que é 10, 11. 11 mais 3 dá 14, certo? E
14 tem o seu representante em hexadecimal, que é a letra E. Certo? Tem um E bem aqui. Então, some um carry ao dígito A e ao dígito 3 para obter E. Neste caso, não há carry para o dígito mais significativo, que é este aqui, certo? Então, aqui vai haver a soma normal de 3 com 2, que vai resultar 5. E a resposta vai ser 5EB. Nós temos também a subtração hexadecimal, em que os números hexadecimais são apenas uma maneira eficiente de representar números binários. Assim, podemos subtrair números hexadecimais utilizando o mesmo método usado para números binários. O complemento de 2 do subtraindo em hexa deve ser efetuado e então somado ao minuendo. Qualquer carry na posição do dígito mais significativo deve ser desconsiderado. Então, aqui nós temos alguns passos de como obter o complemento de 2 de um número hexadecimal e o que nós temos que fazer. O primeiro passo é converter em número binário. O segundo passo é efetuar o complemento de 2 do binário equivalente, certo? E como é que a gente faz o complemento de 2? Vocês ainda se lembram? A gente faz o complemento de 2, fazendo primeiro o complemento de 1, que é a substituição do bit 1 pelo bit 0 ou do bit 0 pelo bit 1. Depois disso, soma 1 ao bit menos significativo, resultando no nosso complemento de 2. Depois disso, aqui no caso do número em hexadecimal, nós temos que voltar a converter para hexadecimal, como está aqui bem representado neste exemplo. Primeiro, nós temos o número hexa, converte em binário e efetua o complemento de 2. Depois do complemento de 2, temos que converter novamente para hexadecimal para que possamos saber qual número em hexadecimal este número está sendo representado. Então, existe um procedimento bem mais rápido, que no caso é este aqui, onde você vai subtrair cada dígito hexa por F e somar com 1, certo? No caso aqui, subtrai cada dígito hexa de F, F corresponde a 15, e depois desse procedimento, nós vamos somar 1. E aqui vai gerar o resultado, certo? Vai ser o equivalente hexa do complemento de 2. E aqui nós temos um exemplo em que vamos subtrair 3 a 5 em hexadecimal de 592 em hexadecimal. O que nós vamos fazer? Primeiro, converta o subtraindo, que é este número aqui, 3 a 5, para a sua forma em complemento de 2. O resultado é C5B. Depois, some esse resultado ao minuendo 592. Certo? E ignorando o carry gerado na adição do dígito mais significativo, o resultado é 1ED. Então, podemos provar que esse resultado está correto somando 1ED com 3 a 5 e verificando que é igual a 592 no sistema hexadecimal. Pessoal, aqui tem um 16 aqui para representar que o número é em hexadecimal, certo? Porque a base do sistema hexadecimal é 16. E o que nós aprendemos hoje? Nós vimos sobre a aritmética hexadecimal, em que vimos a adição hexadecimal, que é praticamente da mesma forma que fazemos no sistema decimal, mas com algumas particularidades, né? Porque temos que seguir algumas regras para fazer a adição e assim também a subtração. Também é preciso seguir regras. Aqui nós temos as referências. Por hoje é só e até a próxima aula.